E é muito bom todos os dias a nossa reunião com o Pai Celestial, uma reunião onde existe uma mensagem direcionada que vem do coração do Pai Celeste para os nossos corações, para as nossas vidas, mensagem de edificação. Hoje nós vamos meditar no livro de Efésios, capítulo número 4 e o versículo de número 25. Está escrito dessa forma: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26, eu quero deixar uma outra questão. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Continue conosco, hoje tem uma mensagem poderosa, uma reflexão para o nosso coração. Obrigado por você ter continuado na nossa reflexão diária, onde meditamos hoje em Efésios capítulo 4, verso 25 e verso 26. Todos os dias nós estamos reunidos com uma mensagem que vem do alto, vem do trono do Pai Celestial para os nossos corações. Sabemos tão somente que são dias difíceis, são dias conturbados, mas o que nos conforta todos os dias é estar aqui sentado em frente a uma tela, ouvindo a mensagem do coração do Pai Celestial para os nossos corações. Aqui o apóstolo Paulo, endereçando a carta à igreja de Éfeso, vai orientar essa carta direcionada para toda a igreja. E toda palavra do Eterno, as escrituras que vão dizer, ela é divinamente inspirada. Ela traz como inspiração para uma realidade a cada dia de nossas vidas. Portanto, eu te aconselho a ler a Bíblia constantemente. A Bíblia não é nenhum livro de códigos e enigmas para que você, ao ler, vai quebrar o encanto. Muito pelo contrário. Como tem livros de códigos que quando você lê, o sistema de código desses livros se torna apenas palavras soltas ao ar. Mas a Bíblia, quanto mais mergulhamos em profundidade de pesquisa, mais vamos percebendo de que ela se renova a cada dia, como uma fonte de água viva. E essa carta direcionada à igreja de Éfeso vai recomendar para que deixe a mentira e que todos estejam falando sempre a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros um do outro. Quando o apóstolo Paulo, ainda em Coríntios, ele vai falar sobre diversidade de dons e diversidade de ministérios, mas tudo é conforme a necessidade. E por mais que tenha variedade de dons, há um só Espírito. Por mais que haja variedade de ministérios, há um só corpo. E por mais que cada um pense de forma diferente e tenha suas emoções diferentes, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos a unidade. No Antigo Testamento, no livro de Salmo, o desejo do Pai Celestial, ele vai dizer: quão bom e suave que todos estejam em harmonia e unidade, vivendo um só corpo. É esse o propósito. A palavra eclesia, congregação, e quando traz o contexto de congregação, vai trazer um contexto de unidade, um contexto de família, um contexto de sociedade. Por mais que a tendência não, mas a intenção contemporânea da palavra seja distorcer os princípios, quando partimos para a etimologia, nós vamos entender que a sociedade precisa vir, sim, estar de forma harmônica e unida o tempo todo. Não os pequenos grupos um contra os outros. Não para que haja ira e haja contenda no meio de vós. Porque até o próprio versículo 26 vai dizer: irai-vos e não pequeis, e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E nós percebemos muito hoje esse estado contemporâneo, eu digo de forma globalizada, cada um vivendo na sua individualidade, mas quando se junta a conflitos, quando se junta a uma disputa de superioridade, uma disputa de se tornar melhor um do que o outro. Há verdadeiramente essa intenção
hoje em nossa sociedade, no contexto geral. E tudo isso vem de encontro aos princípios bíblicos. Quanto mais os grupos se dividem e quanto mais os grupos têm percepções diferentes, quanto mais os grupos começam a brigar, mais fragilizado nós vamos ficando. Mais fragilizado é a família, mais fragilizada é a sociedade que eu convivo e mais fragilizado é toda a contextualização social. Então, na verdade, nós começamos a perder quando começa a vir conflitos, quando começa a vir as intrigas, quando começa a contaminar com mentiras, e a mentira gera transtornos inúmeros, gera confusões inúmeras, e a gente começa a perceber que a sociedade ela começa a ficar fragilizada. Se ela começa a ficar fragilizada, ela começa a estar de forma paralisada e apática, e essa paralisação ela se resume em falta de conquistas, em falta de avanço, e começamos a entrar nesse devaneio contemporâneo e achar que eu sozinho eu vou conseguir construir. Não, nós precisamos um dos outros, precisamos conviver de forma harmônica. Eu preciso hoje de uma força de segurança chamada a polícia, para poder ajudar a sociedade a manter a ordem. Eu digo manter uma ordem desde uma discussão com seu vizinho, eu digo manter a ordem desde de conflito com a chefia. Isso é manter a ordem. Isso é necessário que estejamos sempre de forma organizada. E hoje eu li um livro, um trecho, um livro muito interessante, onde o autor vai falar sobre a questão da liberdade. As pessoas hoje têm uma concepção muito distorcida da liberdade. E essa liberdade de hoje gera um individualismo. Ela não vai ser pautada em uma concepção coletiva, onde ele vai dizer o seguinte: a questão, o discurso de dar liberdade para que cada um faça o que quiser, significa o caos social. Se cada um tem um princípio e cada um tem as suas regras, o mundo está condenado à destruição. Justamente toda a sociedade ela tem regras, ela tem condutas. E para isso existem os professores, para isso existem as sociedades, elas se organizando com princípios éticos e morais. E para isso também existe o contexto da polícia, seja ela de qual escala for, para gerar uma organização social. É necessário a gente ter esse entendimento, porque a sociedade hoje ela caminha em passos largos para a sua própria destruição. Mas eu quero falar desse contexto menor, desse social menor, onde vai dizer: por isso deixamos a mentira. Devemos deixar a mentira. A mentira não faz parte do princípio original da criação do homem. O contexto e a intenção de Deus de criar o homem não foi projetado para estar mentindo. E quando há mentira, há também caos. Quando há mentira, há também o conflito. Com certeza. E cada um fala a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos estar em unidade. Unidade é um princípio moral. É um princípio moral de uma construção de uma sociedade justa e igualitária. Não é isso? E aí vem falando sobre a questão da ira. Irai-vos, mas não peque. A ira faz parte das emoções humanas. Mas ao você se irar, você não precisa estar descontando o seu ódio a alguém, liberando essa carga de ódio. O amor precisa estar entre a sociedade que convivemos. Pai, filho, primos, irmãos, cunhados, seja a sociedade que for, amigos, e qual o seu contexto social. Rol de amigos de onde? De bairro, de condomínio, de rua, de seus grêmios, de academia. O que é que você frequenta? É campo universitário? É preciso estar em unidade, é preciso criar essa forma harmônica. Esse é o princípio e a vontade do Pai Celestial. Nós vamos orar nesse momento e Kira nos chama e nos convida para estar em oração. Pai, queremos te agradecer. Hoje é um dia onde o teu Espírito tem se manifestado, como todos os dias. Mas obrigado por essa mensagem de hoje.
a mensagem de orientação, a mensagem para que possamos estar em unidade com o corpo, para que possamos amar os nossos irmãos, possamos amar os nossos amigos, possamos amar até mesmo os nossos inimigos. Que os inimigos eles se sintam amados e acolhidos também. E esse amor, sabemos que só é possível através de um nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. O amor que lança fora toda mágoa, todo medo, todo ódio. Eu quero profetizar nessa casa onde há falta de unidade, de harmonia, onde há o caos e a perturbação social. Que teu Espírito esteja causando interação, harmonia, paz, sossego. Que teu Espírito esteja de forma equilibrada, trazendo, ó soberano, essa estrutura maravilhosa. Pai, traz a calmaria, que o Senhor entre com um suprimento. O que causa caos? Talvez as emoções afloradas, talvez, ó Pai querido, a sensação de perda, talvez a sensação de desprezo, talvez, ó Pai querido, a individualidade e talvez até a falta de dinheiro, a questão financeira, talvez também a questão de saúde, as enfermidades. Eu quero profetizar que nesse momento caia-se todas as cadeias, todas as correntes e todos os impedimentos, e que seu Espírito possa colocar na mais perfeita ordem a casa do teu filho, o coração do teu filho e a mente dessas pessoas. Oramos a ti e agradecemos em nome do teu filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E muito obrigado por você ter continuado, ter ficado até o final. Queira mandar um beijo no teu coração e queira mandar fazer um convite. Esteja conosco ali na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em frente à Madeireira Brotas, ok? Estamos ali todos os domingos de manhã, domingo à noite. Estamos ali às quinta-feira. Você é o nosso convidado. Esteja conosco. Eu sei que será momentos maravilhosos. Um beijo no teu coração. Amanhã estaremos aqui mais uma vez no nosso encontro diário.